Meus irmãos, a paz do Senhor. Obrigado, tomem os vossos assentos. Eu quero agradecer ao meu Deus pela oportunidade de estar participando dessa festividade. Como forma de gratidão e louvor a Ele, faço minhas as palavras do apóstolo Paulo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Eu quero agradecer o coral Lírio dos Vales, na pessoa da irmã Selma, pelo honroso convite, e parabenizá-los por mais um ano de existência, pelo aniversário, por 60 anos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Queridos e amados irmãos, para ganharmos tempo, eu gostaria de convidar a todos os que ostentam o exemplar da Bíblia Sagrada, abram comigo no primeiro livro das Crônicas. Deus abençoe o nosso pastor, Deus abençoe a irmã Antônia, toda a sua família. Deus abençoe os internautas, aqueles que estão nos acompanhando. Deus abençoe a todos aqueles que estão presentes aqui essa noite, que vieram aqui participar, adorando, louvando ao Senhor. Deus abençoe os nossos companheiros. Queridos e amados irmãos, por favor, primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Quero pedir a generosidade dos irmãos para ler alguns versículos, pelo menos 3 versículos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo de número 12. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Capítulo 15, por favor, versículo 26. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Capítulo 16, versículo 4. E pôs perante a arca do Senhor. Olha que coisa interessante. Alguns dos levitas por ministro, e isso para recordarem. Segundo, e louvarem. Terceiro, celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. O versículo 25, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Diga amém. Eu gostaria de refletir com os irmãos essa noite, pegando um gancho nesse texto, no tema escolhido, sobre valorizando a presença. Queridos e amados irmãos, a melhor maneira de compreender esses versículos é dando uma passada rápida na história de Israel, a partir do capítulo 24 e o capítulo 25 do livro do Êxodo. No capítulo 25, o versículo de número 10, Deus disse a Moisés: faça uma arca de madeira de acácia. Quando a gente puxa a história, observamos que a primeira coisa que Deus fez com o povo foi, no capítulo 24, uma aliança. Segunda coisa, a arca, símbolo da presença. O povo era escravo, o povo estava saindo do Egito, e o povo ia defrontar uma guerra em busca da terra prometida, e sem a presença era impossível vencer. Primeiro, Deus fez uma aliança. Era Deus envolvido com o povo, no meio do povo.
segundo a arca, símbolo da presença de Deus. A arca da aliança, ela está presente, se a gente for pontuar, no Antigo Testamento, pois a arca era símbolo da presença de Deus, do poder de Deus, no Antigo Testamento. Observe que durante 40 anos, a arca protagoniza todos os grandes eventos de Israel. A arca, ela estava no Jordão. Quando Josué recebe o primeiro desafio para cruzar o Jordão, o primeiro desafio que Josué recebe foi quando Deus disse: santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Deus disse a Josué: pegue a arca, coloque nos ombros dos sacerdotes, homens específicos, escolhido a dedos. A arca, símbolo da presença, estava nos ombros dos sacerdotes. O rio Jordão estava transbordando. Os sacerdotes, os levitas, se a gente observar em todo o contexto que aparece a arca, está presente o sacerdote e os levitas, homens escolhidos a dedo, de forma específica por Deus. Quando os sacerdotes com a arca colocam os pés no Jordão, o Jordão se abre, o povo passa a pé enxuto. A arca estava presente na guerra. Observe que quando o povo de Israel ia para a guerra e eles estavam perdendo, eles mandavam buscar a arca. Quando a arca chegava, partindo do pressuposto do primeiro livro do Samuel, capítulo 4, quando a arca chegava, o povo gritava tão alto que a terra estremecia e Israel vencia. A arca estava na muralha de Jericó, a ponto que 40 anos depois, Raabe disse: todo o povo sabe que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Veio o livro dos Juízes, surge irmã Selma, uma geração que não valorizou a presença, a arca de Deus. Os filhos de Eli não valorizou a presença de Deus, a arca de Deus, e eles foram para a guerra. E quando eles estavam na guerra, a Bíblia nos mostra que eles começaram a perder. Como era de costume, como era de praxe, eles mandaram buscar a arca. Só que, por não valorizar a arca e não viver em santidade, a arca veio, mas Deus não veio, porque eles eram profanos, eles eram desobedientes. Não era só para valorizar a arca quando precisava, era para valorizar a arca em todos os momentos da sua vida, que era a presença de Deus. E no momento mais crucial, que eles estavam precisando de Deus, Deus não veio. E eles começaram a perder, porque não valorizaram a arca. E os filisteus venceram a guerra, levaram a arca. O impacto foi tão grande, que quando a notícia chegou onde estava Eli estava sentado em uma cadeira, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Houve um parto prematuro. Uma das esposas dos filhos de Eli, ela deu à luz. O filho veio, mas ela morreu. Alguém olhou e disse assim: e acabou, foi-se a glória. A presença de Deus foi embora. E por que a presença de Deus foi embora? Porque alguém não valorizou a presença de Deus.
E porque não valorizou a presença de Deus, veio derrotas, veio gritos. Pode analisar todo o contexto, irmã Antônia, que nesse contexto Deus chamou o povo para vencer. Deus nunca chamou o povo para perder. Mas e por que estão perdendo? Porque não valorizou a presença. E por não valorizar a presença, a morte. Por não valorizar a presença, a derrota, vergonha, decepções, frustrações. E alguém agora observa que a arca foi embora, foi para a terra dos filisteus. Observe, quando se valoriza a presença, a vitória. Quando se valoriza a presença, a bênção de Deus. Quando se valoriza a presença, há milagres. Mas quando não valoriza a presença, quando não reverencia a presença, a derrota, a fracasso, a frustrações, a vergonha, a decepção. E me permita eu liberar uma palavra aqui para nos confrontar essa noite. Por que tantas derrotas em nosso meio? Por que tantas fraquezas em nosso meio? Por que tantas decepções em nosso meio? Por que tantas pessoas desistindo em nosso meio? Será que não é porque nós não estamos valorizando a presença? Observe que a presença é tão importante, deve ser tão valorizada, que os filisteus levaram a arca. Mas quando a arca, ela chega na terra dos filisteus, começou a fazer um estrago. Era Deus dizendo: eu não dependo de ninguém, eu sou Deus, eu sou o único Deus, eu sou o Senhor. Quem precisa de mim são vocês, porque ninguém precisa defender Deus. Agora a gente precisa honrar Deus, a gente precisa honrar a presença de Deus. Deus traz agora na minha memória, e eu digo isso com temor e tremor. Olhe para cá. Eu lembro que quando eu estava no 5º período na faculdade, na CEUNI, cursando direito, e uma professora, ela sempre que tomava a palavra para ensinar, Lidiane, ela sempre dizia, eu não sei porquê, e sempre falava dos evangélicos, falava nos crentes, porque os evangélicos. E um dia alguém foi fazer uma apresentação, a turma dividiu os grupos, e eu lembro como hoje, que um moço muito leviano, irreverente, ele foi fazer a apresentação, e de novo ele pegou um gancho na fala da professora e disse, não sei porquê, os evangélicos, crentes, aí começou a dizer, nem Jesus, o próprio Jesus usou droga, pegou água, transformou em droga. E na hora veio um negócio dentro de mim, eu levantei e disse assim, professora, me permite a palavra? E ela disse, pois não, Nédio. Eu disse, desde que a senhora começou aqui lecionar a sua matéria, uma matéria que não tem nada a ver de crente, de evangélico, de Deus, e a senhora sempre toca neste assunto, e a senhora acabou de ratificar que o moço aí disse que Jesus transformou água em droga, em vinho, e eu disse, e a senhora disse que o meu Jesus tomou. Eu disse, a senhora tem conhecimento disso? Ela olhou para mim e disse, por quê? Eu olhei para ela, eu disse, senhora, com todo respeito, professora, a senhora é formada em teologia? Eu disse, não. Ela disse, não. Eu disse, a senhora já leu a Bíblia alguma vez? Ela disse, não. A senhora já aceitou Jesus? Já teve experiência com Deus? Ela disse, não. Eu disse, então a senhora se cale, a partir de hoje ensina o que a senhora domina, porque eu vou falar, porque eu sou formado em teologia, faz 30 anos que eu sirvo a esse Jesus. Oh, glória. E na hora eu senti uma presença de Deus, sabe? E eu levantei a voz e disse, senhora, a senhora está equivocada, o meu Jesus é santo, o meu Jesus é tremendo. Comecei a dizer,
Ele nunca transformaria a água em droga. O vinho que ele transformou era um vinho do fruto da vida. E comecei a explicar. Ele olhou para mim sem ação, foi para uma outra pessoa que não valorizava a presença de uma certa denominação, e chegou para ele e citou o nome dele, que eu não vou citar o nome dele aqui, disse assim: é assim fulano de tal, querendo conseguir um escape. E o irmão que estava com ela olhou para mim meio com vergonha, disse assim: Nedes, deixa para lá, nós estamos em uma sala acadêmica, não precisamos defender Deus. Na hora eu senti uma graça de Deus, eu disse: é verdade, nós não precisamos defender Deus, nós precisamos honrar o nome dele e a presença dele, porque o meu Jesus disse: se vocês se envergonharem de mim diante desta geração corrompida e perversa, eu me envergonharei de vocês diante do meu Pai que está no céu. Oh, glória a Deus. Ninguém precisa defender Deus, mas nós precisamos honrar o nome de Deus e reverenciar o nome dele. Ele é o nosso Deus. A arca chega na terra dos filisteus, e os filisteus, querendo zombar do Deus de Israel, eles pegaram a arca e colocaram na casa do Deus deles, chamado Dagom. Eles queriam humilhar o povo de Deus. Eles queriam zombar do povo de Deus por causa de dois homens que eram levianos, que eu sempre costumo dizer, estavam na casa de Deus, usavam veste santa, mas eram pecadores dentro da casa de Deus. E eles pegaram a arca e colocaram na casa de Dagom. E quando foi pela manhã que eles foram olhar, Dagom estava caído sem os braços, e a arca estava lá. Eles pegaram de novo a arca, digo, o Deus dele, Dagom, levantou Dagom e colocou lá na sala, naquele quarto. Quando foi pela manhã que eles foram olhar, Dagom agora estava sem a cabeça e sem os braços. E para piorar, a arca começou a fazer um estrago na terra dos filisteus, porque o santo no meio do profano não surte efeito abençoador. O santo no meio do profano surte um efeito contrário. Oh glória! Eles começaram a sentir o peso da mão de Deus, e eles disseram: e agora? Pega a arca, joga para lá. Levaram a arca para a terra de Bet-Sem. Os filhos de Bet-Sem foi tirar a tampa da arca. Quando olhou para dentro, eles começaram a morrer. E eles disseram: ninguém pode com esse Deus, com essa presença, é tremenda demais. Pega, joga, vai, leva. E pegaram um carro de boi, pegaram a arca e levaram para a casa de Abinadab. Agora olha para cá, eu não vou cansar vocês. E quando a arca chega na casa de Abinadab, salvo engano, Kiriat Jearim, e a arca vai ficar, escute aqui, 20 anos. Quantos anos? Na casa de Abi, e não vai acontecer nada. Irmãos, olha para cá. A arca está na casa de Abinadab 20 anos. Esse homem não tem história na Bíblia. Esse homem é apagado na história bíblica. Esse homem não é mencionado, a não ser que a arca ficou 20 anos na casa dele. Será que o que aconteceu? Nesse período, se a gente puxar a história, todo o contexto, nós vamos observar que Saul está reinando 40 anos. E Saul, ele está abafando a presença de Deus, porque a Bíblia só vai fazer menção da arca 3 vezes, salvo engano são 2 vezes. E passa os 40 anos, 20 anos a arca na casa de Abinadab, e não acontece, ninguém ouve falar, há um silêncio. Aí eu pergunto, isso é normal? Não é, porque onde a presença de Deus chega,
Alguma coisa tem que acontecer. Se não está acontecendo nada em nossas vidas, a culpa não é de Deus, é que nós não estamos valorizando a presença. Eu mostro. Quando Davi se estabelece, quando Davi assume, glória a Deus, a primeira coisa que Davi vai fazer, Davi vai buscar a arca. Davi planeja buscar a arca. Davi tem saudade da arca. Davi pode observar que quando ele aparece como um homem segundo o coração de Deus. E um dos princípios era porque Davi tinha uma sensibilidade com Deus. Você pode pontuar o que Deus viu em Davi e não viu em Saul. Era que Davi era um homem espiritual. E todo homem espiritual, o seu coração é sensível à presença de Deus. E a primeira coisa que Davi vai fazer quando se estabelece no seu reino, ele sente saudade da presença de Deus. Ele lembra da arca e ele vai fazer o quê? Ele vai buscar a arca. Só que Davi vai buscar de forma errada. Por que ele vai buscar de forma errada? Porque ele não vai ter o cuidado de observar como era para conduzir a arca. Ele até faz certo, ele pega o sacerdote, ele pega os levitas. Lembra que eu disse que em toda história, irmã Selma, da arca, os levitas sempre estão envolvidos. Só que agora Davi pega a arca e coloca em um carro novo, igual aos filisteus. E Davi vai conduzindo a arca. Quando chega no caminho, os bois tropeçam. E quando os bois tropeçam, a arca vai cair e usar. Ele vai segurar na arca. A intenção era boa, mas esse reino, ele não sobrevive de intenção. E quando ele vai tocar na arca que toca, Deus mata Uzá. Davi nunca tinha visto aquilo. Quando Davi viu aquilo, ele estremeceu, ele temeu. E eu fico, irmã Tônia, às vezes me perguntando, como é que alguém consegue conviver 20 anos com a arca dentro da sua casa, e alguém ainda morre por causa da arca? Como é que alguém é crente 20 anos? Como é que alguém está cantando 20 anos? Como é que alguém está no coral 20 anos? Como é que alguém, a arca está 20 anos na sua casa, e o seu filho ainda vai morrer por causa de uma irreverência? Porque ninguém venha dizer que Deus era injusto. Deus era injusto? Não. O que faltou foi alguém observar os princípios de Deus. Porque Deus é um Deus de princípio. E Deus trabalha dentro dos princípios da sua palavra. Deus não faz arranjo. Deus é certo. A base do trono de Deus é justiça e juízo. Ei, é uma suricanturi na rábia. Ei, ovácia. Já comianduria rácia. Ai, ovácia, que é enturinai. Ei, obacanturi na rábia séria. Parem de irreverência na casa de Deus. O nosso Deus é santo e muito digno de receber o nosso louvor. Mas esse louvor tem que ter santidade. Tem que haver reverência. Eita glória. E me andarai eu a sério. Caioba canturia séria. Oh Jesus. Quando Davi viu aquilo, irmão, que triste.
Que triste. Como é que alguém consegue morrer dentro da casa de Deus? Como é que alguém consegue, olhe para cá, como é que alguém consegue morrer dentro de um trabalho da igreja, por falta de reverência? E a Bíblia diz que naquele dia temeu Davi, e ele faz uma pergunta: como virá a mim a arca do Senhor? Como trarei a mim a arca de Deus? E o que ele vai fazer? O temor foi tão grande que eles pegaram a arca e colocaram na casa de um homem que não era pregador, que não era cantor, que não era, eu acho, absolutamente só um crente. E quando a arca vai para lá, ela vai passar quantos meses? Ela vai passar 3 meses. E o que Abinadab não fez em 20 anos, esse irmão vai fazer em 3 meses. Eu vou dizer de novo: o que Abinadab não fez em 20 anos, esse irmão vai fazer em 3 meses. Esse reino não é por causa do tempo, é por causa da comunhão com Deus. Ai, Jesus, estou sentindo a presença de Deus aqui. Hoje eu vim pregar para Obed-edom. Cadê os crentes Obed-edom? Que não é crente Abinadab. Não seja crente Abinadab, seja crente Obed-edom. Porque o crente Obed-edom, ele valoriza a arca, que é a presença de Deus. Escute aqui, olha, eu amo essa expressão, irmã Antônia. O texto diz assim: e Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha, por amor à arca. Quem ama a presença, Deus abençoa. Quem valoriza a presença, Deus abençoa. Quem cuida da presença, Deus abençoa. Quem anda com a presença, Deus abençoa. Se não for pedir demais, com respeito, peço até a sua compreensão, mas olhe para a pessoa que está ao seu lado, sem ofender, diga assim para ele: valorize a presença. Diga agora para a pessoa que está do outro lado, se tiver, diga: valorize a presença. Se a presença, eu faço uma pergunta agora a você: se a presença hoje fosse, se a arca hoje tivesse que ir para a sua casa, onde você colocaria a arca? Eita Jesus! Oi, irmã Selma, eu vou falar. Se fosse colocar na sala e fosse assistir novela, era irreverência e ia morrer. Se fosse colocar no quarto e causar irreverência, ia morrer. Se colocasse na casa e fosse falar dos outros, é irreverência, ia morrer. Onde você colocaria a arca de Deus? Eita glória, Deus está falando conosco. E o brado do Espírito é: vamos valorizar a presença, gente. Deus quer lhe abençoar. Fecha essas brechas e valoriza a presença. Quem sabe você perguntou ao Espírito Santo:
porque tudo isso sobrevém sobre a minha vida, porque tudo isso está acontecendo na minha vida. Quando tu vai mudar a minha história, Senhor? E o Senhor manda eu lhe dizer: quando tudo estiver perante o Senhor, quando tudo colocares diante do seu altar, quando Deus sereja caiovácia, quando Deus for o centro da sua vida, quando Deus for o centro da sua casa, ai é bem, levante a mão, porque eu vou liberar uma palavra profética. Você perguntou: Deus, por que tu não me abençoa? E o Senhor diz: valoriza mais a minha presença, me busca, valoriza mais a minha presença, cuida da minha presença, zela da minha presença, anda com a minha presença. Eu vou liberar, aleluia, eu vou liberar minha bênção na tua vida, mas cuida da minha presença. Eu vou autorizar a tua prosperidade financeira, mas zela da minha presença, cuida da minha presença, porque não é você, não é o homem, sou eu, Deus, que vou fazer na sua vida. Você pode levantar a sua mão e adorar esse Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus está falando conosco esta noite. Você não pediu uma resposta de Deus, olha aí a resposta de Deus. Nós estamos vivendo uma época que não podemos viver sem esta presença de Deus. Ande com a presença, durma com a presença, viaje com a presença, venha para a igreja com a presença, volte com a presença de Deus. Deixa eu finalizar, concluir para não cansar vocês. Davi deixa a arca na casa de Obed-edom. E o bom de tudo, irmã Antônia, é que a notícia espalha. Sabe quem Deus abençoou? 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 A notícia chegou no rei. E qual foi a notícia? Deus abençoou a casa de Obedão em tudo que ele tinha, por causa da arca. Mas espera aí, uns morrem e outros sem abençoado. O segredo é valorizar a presença. Ei, Bindalaia, Vácia. Oh, glória a Deus. Sou profeta de Deus essa noite, quem crê? Sou boca de Deus essa noite. Estou debaixo da égide do Espírito Santo. Alguém vai ter que ouvir. Deus abençoou Obed-edom, a casa dele, e tudo que ele tem, por amor à arca, por amor à presença de Deus. Vamos fechar, olha para cá. Quando a notícia chega na casa do rei, no palácio, Davi vai fazer a segunda tentativa de buscar a presença de Deus, a arca. Mas agora ele vai fazer de forma certa. Ele vai santificar os sacerdotes. Ele vai colocar a arca nos ombros dos sacerdotes. Ele vai colocar o coral Lírio dos Vales na frente. Ele vai colocar o coral de Santa Lúcia, Salvador Lira, é isso aí? Na frente. Os sacerdotes vão vir com a arca nos ombros. Olha a responsabilidade do coral, dos músicos, musicistas, daqueles adoradores que louvam ao Senhor. Eles vão na frente da arca louvando. E Davi, só que eu acho lindo, porque o capítulo diz 14, o 15, salvo engano, que Deus o ajudava os levitas. Sabe aquele negócio que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém? Porque tem coisas que a gente não dá conta, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível.
Às vezes a gente chega na igreja moído, fracassado, dizendo Senhor, e você começa a louvar, como disse a irmã Selva, daqui a pouco você chora. Você sente a presença de Deus, é o Espírito Santo dizendo, aleluia, eu estou intercedendo por você. Tem coisa que você chegou aqui e não está dando conta, mas o Espírito Santo está dizendo, eu estou visitando a tua alma, eu estou te dando paz, eu estou te dando alegria, eu estou tirando essa angústia, eu estou tirando essa tristeza. E a Bíblia diz que Deus o ajudou. E parece que eu vejo, olha para cá, o retorno da arca. Olha que coisa linda. Davi pega um roupão de linho. Davi pega uma roupa especial. É uma ocasião especial. E o que é que agora Davi vai fazer com todo cuidado? Você acha que não havia? Davi, irmão, é um homem sensível. Davi tem um desejo de fazer a vontade de Deus, mas ele tem medo de errar de novo. E ele vai fazer como? Ele vai fazer, santifica os levitas. Vocês precisam dar o melhor de vocês. Esse louvor de vocês precisa chegar diante do trono de Deus, porque hoje a gente precisa de uma resposta. Então esboça o melhor que vocês têm. E os levitas iam na frente, porque se você puxar todo o contexto, irmã Selma, você vai ver que Davi vai se preparar com os levitas e sacerdotes, e eles vão carregando a arca, e os levitas vão entoando os louvores. Mas olha que não é qualquer louvor, não, eu vou falar. Não é esses louvores que a gente vê por aí, não, só engrandecendo os homens, não, porque se fizer errado, vai morrer. Aí tem que ser um louvor que chegue no coração de Deus, para Deus aprovar. Aí como é que eles vão fazer? Eles vão fazer assim, olha para cá. Eles vão fazer assim, vão dar 6 passos. Quando dava 6 passos, eles vão parar, vão sacrificar. Quando eles sacrificam, os levitas louvando. Aí de repente, Davi percebe que ninguém morre. Se ninguém morre, os levitas começam a sentir a presença de Deus. Quando os levitas e sacerdotes começam a se alegrar, daqui a pouco a alegria vem sobre Davi. Davi sente Deus. Quando Davi sente Deus, Davi começa a sentir que Deus aprovou. Quando Davi percebe que Deus aprovou, ele começa a pular, ele começa a dançar e ele começa a tocar, porque Davi é o exímio adorador. Você pode observar que Davi sempre adora com excelência. Oh, glória a Deus. E quando Davi, olha para cá, irmão, ele começa a pular. Teve um pregador que disse que Davi estava nu. Falta de Bíblia, conversa. Davi estava com um roupão de linho, uma roupa especial. Ele estava na presença de Deus, adorando, louvando, e ele recebe a presença de Deus. Agora olha para cá, isso não é para todo mundo, porque quando Mical olhou da janela, que viu aquele cortejo espiritual, Deus no meio, Davi trazendo a presença de Deus de volta para Jerusalém, Mical estava na carne. Oh, glória a Deus. Quando ela olhou, na hora ela desprezou Davi no seu coração. Quando ela desprezou Davi, eu fico pensando, Mical, vou fazer um trocadilho. Mical desprezou, mas Deus aceitou. Mical desprezou, mas Deus aceitou. Então o louvor não é para agradar os homens, o louvor é para agradar a Deus. Aleluia. Mical despreza, mas Deus aceita. Oh, glória. Então tem muita gente preocupada, aleluia, de agradar os homens. Você não foi chamado para agradar a Mical, você foi chamado para agradar a Deus. Oh, glória a Deus. O seu negócio não é com Mical, o seu negócio é com Deus.
Quem cuida de você é Deus. Quem veste você é Deus. Quem levanta você é Deus. Quem dá sono a você é Deus. Quem abre a porta para você é Deus. Quem cuida da sua família é Deus. Quem cuida dos seus negócios é Deus. Então se preocupe de agradar a Deus. Mical desprezou, mas Deus aceitou. Fica de pé, porque eu faço a conclusão agora para não cansar. Amanhã tem mais. Mas diga assim comigo: capítulo 16. Me ajude, diga capítulo 16. A arca chega. Quando a arca chegou, olha quem era Davi, irmão, olhe para cá. Quando a arca chegou, capítulo 16, versículo 1. Vou pontuar alguns versículos. Já tinha um lugar para colocar a arca. Davi preparou um lugar para a arca. Não é qualquer lugar. Deus é prioridade. Deus é prioridade. Quando a arca chegou, o lugar já estava lá. Davi vai separar os ministros de louvores, os levitas, para eles adorarem a Deus assim. A letra, não é qualquer letra, não é qualquer melodia. 16:4, no contexto do tema. Adiel, o primeiro louvor, um grupo, são 3 grupos, encarregados. A letra, vocês vão louvar. E quando vocês começarem a louvar, vocês vão fazer o povo se lembrarem, recordarem dos benefícios do Senhor. E quando vocês louvarem, eles vão lembrar do concerto, da aliança e do que Deus fez na vida deles. E quando eles lembrarem do que Deus fez na vida deles, eles terão motivo de adorar o Senhor. Eu fico pensando, como é que um crente chega num culto como esse e não sente Deus? Não sente a presença de Deus? Quem era você? De onde Deus lhe tirou? Você vai morar no céu. E tem uma coisa, lá nós vamos continuar louvando. Olha para cá. E quando chegar lá, eu vejo, é o único, companheiros, irmãs, com todo respeito, Isaías foi o único a ver serafins. E eles vão, olha, os serafins têm um grau de santidade especial. Mas quando eles louvavam diante do trono, eles cobriam com 2 asas o rosto. Eles não eram dignos nem de olhar para Deus. Eles olhavam um para o outro e faziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Reverência. Eles cobriam os pés, porque pés na Bíblia fala de santidade, caminhar com Deus. E eles cobriam os pés e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E com 2 asas eles voavam. Eles poderiam ir para qualquer lugar, mas eles permaneciam diante do trono de Deus, porque o melhor lugar para estar ainda é na presença de Deus. Será que essa noite você pode abrir a tua boca e dizer: santo, santo? Eu vou lhe dar alguns segundos para você adorar. Pelo amor de Deus, abra a boca. Diga: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Davi está oferecendo um culto em ação de graça.
no capítulo 16, e ele vai pegar os levitas e diz: louve, para que o povo se lembre dos benefícios do Senhor. Louve para que o povo engrandeça a Deus. Diga que Deus é grande, diga que Deus é soberano, diga que Deus é sublime, diga que Deus é majestoso, diga que Deus é o Criador dos céus e da terra, diga que Deus é onipotente, diga que Deus é onisciente, diga que Deus é onipresente, diga que Deus é transcendente, diga que Deus está no controle de todas as coisas, diga que Deus tem todo o poder. Eu sinto que tem uma igreja aqui que veio para adorar. Receba o que eu estou recebendo. Cadê os levitas de Deus essa noite? Engrandeça, abra a sua boca, glória, louve, engrandeça, aleluia, com a sua vida, oh glória, quem tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Cadê o seu sacrifício vivo de louvor? Cadê o sacrifício puro dos seus lábios? Oh glória, é esse o sacrifício. E eu ainda vou dizer que essa noite Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Eu já estou ouvindo pessoas adorando, sentindo a presença de Deus. Aqui no meu esquerdo já tem gente falando em outras línguas, no meu lado direito também. Olha, olha, olha e recebe, Senhor. Ai, aproveite para sentir a presença de Deus. Aproveite para adorar. Oh Espírito Santo, eu sinto a tua presença. Tu és a razão do nosso viver. Tu és a esperança da nossa vida. Tu és a razão da nossa existência. Tu és o meu começo e o meu fim. Sem ti eu não sou nada, eu não sou ninguém. Sem ti eu não consigo nem mover um dedo das minhas mãos, mas contigo eu posso remover montanhas. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Faz igual o tempo de Paulo e Silas. Quando eles louvavam, o Senhor enviou um terremoto, Senhor. E quando o Senhor envia o terremoto, não morre ninguém. Mas esse terremoto que o Senhor enviará essa noite abre todas as portas que estão fechadas, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, oh glória a Deus. Pegue a sua mão direita, levante ela. Cadê a mão dos adoradores? Me empresta a tua mão aí. Eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que sou eu que te ajudo. Cadê mão de adorador? Ei, a tua mão é um instrumento da unção de Deus. Vindo o inimigo como rios de água corrente, o Espírito do Senhor avorará contra ele os seus tendões. Levante a tua mão, oh glória. A tua mão é um sinal, oh glória. Glória a Deus da vitória, do milagre de Deus em nossas vidas, oh glória. Oh Senhor, sejam levantadas nossas mãos como sacrifício da tarde, oh glória, da noite. Eu quero contextualizar. Sejam levantadas nossas mãos como sacrifício da noite. Recebe o nosso louvor. Eu acredito que Deus está inclinado para a igreja de Rio Largo esta noite. Deus está vendo aqui, oh glória, com todo respeito, oh glória, mas coral, aleluia, aleluia, ainda consegue em pleno 21 trazer, esboçar uma adoração que traz uma letra, que consegue abalar o trono de Deus. Oh glória, aproveite para adorar, porque eu estou sentindo uma graça de Deus. Sinta o que eu estou sentindo essa noite, pelo amor de Deus. Receba o que eu estou recebendo. Eu vou deixar você adorar. Oh glória. Oi, irmã Selma.
Eu preguei o ano passado na sua festa, não fiz um pedido. Hoje eu vou fazer um pedido. A senhora está chorando, sentindo a presença de Deus. A senhora poderia, não tem nada preparado, mais um hino, mais um louvor, com todo esse coral, vocês permitem? Vocês permitem? A senhora pode, consegue um hino, um louvor com todos.